perturbada, mas vocês eu não sei. Então hoje, na abertura do ano legislativo, eu acho que a gente tem que fazer alguns registros que são importantes. Eu quero até justificar uma posição minha lá hoje, na plenária, no plenário, que eu acho importante falar para vocês. Então, qual é a questão? A prefeita ela é sempre convidada aí na abertura do ano legislativo, do rito desta sessão legislativa de abertura do ano, que a prefeita entregue para a Câmara dos Vereadores os resultados anuais do ano anterior. Então, ela trouxe para nós lá os resultados de 2024 e convidou todos os secretários e secretárias, diretores de agência, enfim, diretores de autarquias para estarem lá, além de outros cargos importantes que dão assessoria ao gabinete da prefeita. O presidente da casa reserva espaço importante dedicado a essas pessoas para que elas fiquem no plenário. Mas sabe o que aconteceu? Os secretários, as secretárias, os diretores, eles se comportaram na nossa sessão como verdadeira torcida para a prefeita. Então eu achei isso aí muito inadequado, né? Primeiro foi que eles puxaram uma vaia e eles mesmos vaiaram a palavra do nosso líder, o Jean Ferreira, que estava pronunciando, e no pronunciamento ele disse sobre a importância dos investimentos que o presidente Lula tem feito na cidade e que é papel da Câmara acompanhar os investimentos do governo federal. Nós já fizemos até reunião com a bancada federal, porque os recursos federais que são despachados lá pelo presidente Lula e também pelos deputados e senadores chegam aqui e há uma reclamação geral de que eles não são, inclusive, bem aplicados. Esses recursos até são devolvidos em prejuízo de toda a sociedade. Então a Câmara vai acompanhar. Foi isso que o vereador Jean disse na sua fala. E aí os secretários, como convidados nossos, se puseram a vaiar o nosso representante, nosso vereador. Então eu acho que foi desrespeitoso. Eu inclusive me levantei depois de outras manifestações diretas desse secretário e disse para eles, vocês estão aqui na condição de convidados, vocês são assessores diretos da prefeita, alto escalão da prefeitura. Vocês têm que ouvir muito mais do que bater palmas, gritar o nome da prefeita, vaiar o presidente, o vereador que trata do presidente Lula naquele momento. Então, assim, um horror. Eu gosto de registrar isso aqui para deixar as coisas bem claras, né? Não vou pedir desculpas aos secretários, ao contrário, vou reafirmar aqui a minha posição. Não achei delicado, não achei bom, não achei coerente os secretários municipais, diretores de autarquia, diretores de fundação, se colocarem no melhor espaço do plenário e, ao invés deles ajudarem a condução dos trabalhos, ouvindo as pessoas, ouvindo os parlamentares, não, se comportaram como verdadeira animador de auditório para a prefeita. Então, não é isso que serve uma audiência pública da Câmara, especialmente uma sessão de abertura. Então, eu quero reposicionar isso aqui. Teve um momento também que as próprias mães de pessoas com deficiência, que a gente chama de mães atípicas, e vocês estão acompanhando toda a discussão que está acontecendo aqui na cidade sobre isso. Quando as mães atípicas estavam no plenário tentando falar com a prefeita, porque também não puderam esticar a faixa e tal, ao invés dos secretários e secretárias ouvirem as reclamações destas mães, que são pessoas importantíssimas para a nossa sociedade, não, se puseram a vaiar, entendeu? A impedir a fala delas. Então, assim, sinceramente, pedir aos secretários e secretárias que estavam lá e que se comportaram dessa maneira, dizer que são super bem-vindos no plenário da Câmara em qualquer momento, mas também a gente não vai admitir que eles se postem como animadores, né, ou torcida organizada para a prefeita. Então, isso aí foi muito desconfortável. E eu queria falar isso pra vocês, é uma coisa que demora um pouco, não dá pra colocar assim numa fala de vídeo de 1 minuto. Mas quer dizer que não houve só isso, teve coisa muito boa. Nós, por exemplo, protocolizamos 7 projetos de lei, 7 projetos de lei que para nós são muito importantes, né? O primeiro deles é porque a gente precisa construir uma cidade antirracista. É isso mesmo, precisa construir uma cidade feminista, mas também uma cidade antirracista. Esse é um compromisso que a gente tem e por causa disso nós colocamos o primeiro projeto de lei, que foi protocolizado por nossa assessoria. É o projeto de lei
que de uma vez por todas sintoniza Campo Grande com toda a legislação que existe no país. Aqui em Campo Grande, para concursos públicos e para seleções simplificadas, é garantido a cota de 10% para as pessoas negras e pardas e de 5% para 3% para as pessoas indígenas. Isso aí não está de acordo com o que está legislado a nível federal e a experiência de muitas cidades e muitos estados pelo país todo. Então, nós propusemos hoje um projeto de lei que garante o percentual de 20% de todas as vagas de concursos públicos municipais, seja no legislativo, seja no executivo, ou seleções simplificadas, serão aquelas reservas de cota racial para pessoas negras. E mais 10% para pessoas indígenas. A bem da verdade, a gente sabe que o povo preto compõe até muito mais do que os tais 20% que a gente está garantindo na cota. Mas a gente acha que isso aí é um mínimo que se faz, o Brasil inteiro já discutiu, o STF já discutiu, todo mundo já entendeu que essas cotas são uma reparação histórica ou uma tentativa de minorar as diferenças sociais e econômicas que o povo preto aqui no Brasil tem, originado de todo o período escravocrata, que vocês sabem que nós tivemos 350 anos de exploração do povo negro do nosso país, trazido inclusive abaixo de chibata, em situação de aprisionamento, e assim permaneceram aqui até aquele momento da Lei Áurea, que foi uma grande luta de muitos povos, de muitas pessoas negras que organizaram, enfim, todo o movimento, também pessoas brancas que eram abolicionistas, que modificaram toda essa história, mas que no Brasil ainda se perpetua o racismo, e nós temos que incidir sobre o racismo, tem que melhorar a vida do povo negro, e aí um dos nossos compromissos é fazer Campo Grande uma cidade antirracista, a gente tem que batalhar por isso. O outro projeto de lei que é muito importante para nós também é o projeto de lei que institui a Política Municipal de Educação Ambiental. A gente já falou sobre essa proposta legislativa alguns anos aqui. A gente teve esse texto legal construído por muitas mãos, inclusive por técnicos, pessoas da Universidade Federal, pessoas que são educadores ambientais, gente que milita aí nos direitos ambientais, e nós construímos um bom texto. Esse texto foi aprovado no ano passado pelos vereadores, mas eu não sei se vocês sabem, um absurdo, a prefeita vetou a lei que institui a Política Municipal de Educação Ambiental, um equívoco, um veto tipicamente político, porque a prefeita sabia que esse projeto tinha sido apresentado por mim, embora tenha sido assinado por muitos outros vereadores, e aí naquela implicância partidária, política, que movida pelos processos eleitorais, ela vetou. E foi uma tristeza isso. Nós agora estamos reapresentando esse projeto, que é muito importante, porque a educação ambiental não tem a ver com educar só dentro da sala de aula, no ensino formal, mas tem a ver com cumprir uma lei federal que existe no Brasil desde 1999, que institui a educação ambiental federal. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu aprovar em 2008, até quero comemorar. Pedro Kemp foi muito importante pra gente nisso, o deputado estadual Pedro Kemp. Mas aqui em Campo Grande, até agora, 2025, nós não temos uma lei municipal que institua uma política de educação ambiental. Então, esse é o segundo nosso projeto de lei. O terceiro é um projeto de lei também muito interessante, que precisa demais ser discutido, que é criar uma cidade, que Campo Grande tenha regras para afastar toda forma de exploração, tanto agrícola como pecuária, como extrativista, baseada nessa produção baseada em uso de agrotóxico. Então, a gente está trabalhando muito forte nisso, porque as pessoas têm adoecido. Conseguimos construir um texto legislativo depois de uma audiência pública bastante participativa, bem interessante. E aí nós distribuímos hoje, lá no protocolo, esse projeto de lei que cria Campo Grande uma cidade livre de agrotóxico. Também fizemos mais alguns outros projetos, entre eles um projeto que a gente chama Projeto de Decreto Legislativo, que faz a revogação do aumento da tarifa do transporte coletivo urbano. Vocês estão vendo, as pessoas estão na rua, nós temos um abaixo-assinado, eu nem sei quantas assinaturas tem agora, mas aí depois eu vejo.
e digo para vocês, mas a gente tem que conter essa decisão que, na nossa sentir, é injusta, é ilegal, porque você não pode fazer o reajuste da tarifa e a tarifa não obedecer os critérios da lei. O critério da lei é que as tarifas dos serviços concessionados, como água, energia, por exemplo, esgoto, transporte público, recolhimento do lixo, ela tem que ser o que a lei diz. A lei diz que a tarifa tem que ser módica, ou seja, não pode ser um valor excessivo. Vocês já sabem que nós somos a 10ª tarifa mais cara do país e um serviço imprestável. Quem anda de ônibus sabe, quem conhece gente que anda de ônibus sabe, quem precisa que seus amigos, seus funcionários, seus alunos, enfim, andem no transporte coletivo urbano de Campo Grande, sabem que esta empresa, que o consórcio Guaicurus, que as empresas que estão concessionadas lá, elas não merecem nenhum aumento de tarifa nesse momento. Ao contrário, a gente precisa conter essa vontade de ganhar cada vez mais e um desprezo total à prestação de serviço. Então, a gente entrou também com esse projeto de lei lá, comprovando que é ilegal esse aumento. A gente já discutiu isso aqui também em outras lives, como a gente sempre faz. Então, gente, esses são alguns dos projetos de lei que a gente apresentou. Também tem um projeto lindíssimo, que é uma homenagem ao nosso professor Amarílio Ferreira Júnior. Não sei quem está aqui se conheceu o professor Amarílio, né? O professor Amarílio foi presidente da ACP ainda, né, na década de 80, né, anos 90, teve quase 40 e poucos anos de magistério, um professor maravilhoso da Universidade Federal, da Rede Estadual de Ensino e também da Universidade Federal de São Carlos, né? Deu grandes contribuições e tal, e aí ele faleceu no ano passado, mais ou menos no mês de abril, e a gente quis comemorar agora no dia do aniversário de vida dele, de nascimento, que foi na semana passada. Nós quisemos apresentar o projeto de lei que denomina uma EMEI, uma Escola Municipal de Educação Infantil, com o nome do professor, que é muito justo. A EMEI Cerradinho ainda não tinha, né, recebido nenhum nome a homenagear, então nós propusemos essa homenagem, né? Falamos com a diretora, enfim, ela está acompanhando o projeto de lei e a gente também espera que todo mundo acompanhe aqui, porque é uma oportunidade de conhecer quem foi o professor Amarílio, as suas contribuições, como ele fazia críticas, né, ao sistema de educação, como ele homenageava, né, a educação brasileira, por outro lado, também. E as contribuições sindicais que o professor Amarílio deu. Mas o professor Amarílio foi um sindicalista sempre, seja quando ele foi concursado do Estado, né, como professor, e também depois quando ele foi professor universitário, ele sempre foi um sindicalista. Então a gente quer homenagear o professor Amarílio, por isso fizemos esse projeto de lei. E aí a última coisa que eu queria falar para vocês é essa dor toda que estamos passando em razão do feminicídio da Vanessa. Mas não é só o feminicídio da Vanessa. Eu já dizer aqui para quem fala, poxa, por que teve tanta repercussão da Vanessa, que é uma jovem jornalista e tal. Vanessa não era uma menina rica, ao contrário, vivia do trabalho dela, sempre foi muito trabalhadeira e competente. E aqui tem alguém dizendo que os problemas da DEAN são desde 2016. Eu vou dizer para você, é verdade mesmo. A gente tem problemas denunciados do funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, da DEAN e de outras áreas da justiça que formam um sistema de enfrentamento à violência contra a mulher há muito tempo. E eu sempre estou dizendo o seguinte para todo mundo aí sobre a minha opinião. A questão é que governos chamados conservadores, que se colocam assim como governos de direita, eles acabaram aqui no nosso país e também mundo afora por desprezar esse elemento tão importante da vida, né, brasileira e mundial, que é o machismo, o patriarcado, a misoginia. E esse comportamento acaba por resultando em violências contra a mulher. Tem violência patrimonial, tem violência política, tem violências físicas, tem violências psicológicas e morais, tem perseguição. Então tem uma série de condutas originadas dessa convicção atrasada, conservadora, que não serve mais para a sociedade e nunca serviu, porque sempre oprimiu a mulher. E isso vai virando comportamentos penais gravíssimos. Graças a Deus o Brasil avançou
com toda a Lei Maria da Penha, com a lei do feminicídio, com a lei do stalking, enfim, com uma série de leis. Também avançamos com o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula, com a instrumentalização daquilo que é necessário para aplicar a Lei Maria da Penha, e criamos, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira. Quem criou a Casa da Mulher Brasileira foi a presidenta Dilma na gestão, e que inclusive era secretária de enfrentamento à violência contra a mulher, a atual ministra Cida Gonçalves. Então, assim, por contribuição da Cida Gonçalves, diante, né, de tanta violência que tem aqui o estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande especialmente, foi criada a primeira Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande. A Casa da Mulher Brasileira é importante, a Lei Maria da Penha é importante, o trabalho do Ministério é importante. O que não está bom em Campo Grande? O que não está bom, o que não está bem, não está indo bem, são as atividades governadas pela prefeitura, e aí não é implicância com a nossa prefeita, é realidade. Quem vai lá na Casa da Mulher Brasileira vê que os bebedouros não funcionam, que os telhados estão caindo, que não tem nem lugar para as pessoas que estão lá de plantão pararem um pouco para descansar. Você entendeu? Que nem a Defensoria Pública está fazendo plantão lá porque não tem espaço, certo? Além disso, as equipes estão diminuídas, não estão bem treinadas. A gente tem uma redução drástica nos últimos anos da patrulha da Lei Maria da Penha, embora a prefeitura tenha recebido quase 900 mil reais do governo federal, especificamente para fortalecer a patrulha Lei Maria da Penha, em 2023, novembro de 2023, e a gente vai tendo como resultado o quê? Um horror de violência aqui na nossa cidade. Eu vou trazer para vocês rapidamente uns indicadores, que é para ver como não é só o caso da Vanessa, sabe? Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, feminicídio em 2025, aqui em Campo Grande a gente teve o da Vanessa, lamentavelmente. Mas em 2024 nós tivemos 11 feminicídios. 11 feminicídios, então é grave. Estupros é muito mais grave. A gente já tem, no ano de 25, 52 registros na Polícia Civil, denúncias de crime de estupros. Então, nós temos 48 dias, né, do ano de 2025, nós temos 52 registros, ou seja, mais de uma ocorrência de estupro que chegou ao conhecimento da polícia através da denúncia da vítima, né, ou do responsável da vítima. Em 2024, estupros nós tivemos 542, ou seja, nós tivemos 1,quase 3 estupros por dia só aqui em Campo Grande. Então precisa aparelhar melhor a Casa da Mulher Brasileira, a ADEAN, o presidente do Tribunal de Justiça precisa inaugurar mais uma vara penal da violência doméstica, porque as varas estão abarrotadas, não consegue fazer justiça, enfim, né? Dos crimes gerais da Lei Maria da Penha, nós pegamos agora à tarde. Já em 2025, a gente tem 21 registros por dia, dos crimes todos, ameaça, perseguição, lesão corporal, se somar tudo, nós temos 21 registros por dia, né? No ano passado, a gente teve 6.711, 18 registros por dia de crimes da Lei Maria da Penha. Claro, lembrando, nem todo crime chega, porque a delegacia é longe, porque a mulher não consegue chegar, porque tem um monte de filho para cuidar, porque apanha quieta, porque é explorada economicamente quieta, porque é desmoralizada quieta. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso e precisa apontar os responsáveis, entendeu? Homicídio também da mulher, né? A gente tem números altos aqui. No ano passado a gente teve 15. Então, e esse ano 1. Enfim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que nós estamos diante de uma oportunidade dos governos reagirem e esses governos, especialmente a prefeitura, que em 8 anos destruiu a política para as mulheres, não foi só a prefeita Adriane, também o prefeito que antecedeu destruiu, diminuiu, reduziu a política pública para as mulheres e desprezou todo aquele instrumento maravilhoso que é a Casa da Mulher Brasileira. Também no governo do estado a gente tem que fazer essa crítica. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, hoje a Subsecretaria das Mulheres, que está lá à frente, uma companheira nossa de muito valor, ela não consegue faz um monte de coisa, mas não consegue atingir, né, a dimensão dessa violência e enfrentá-la.
com 4 técnicas, né? Então, a gente precisa que o governador olhe para essa política e crie uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Ah, Luísa, mas para que mais uma secretaria? Porque precisa fazer política ampliada para todo o estado. As mulheres indígenas estiveram comigo hoje e disseram, Luísa, a gente precisa que as mulheres indígenas sejam incluídas nessa preocupação. Na Casa da Mulher Brasileira, desde o começo, nós tínhamos lá uma indígena para acompanhar a mulher indígena quando a mulher seja vítima. E aí ela precisava de apoio, porque a cultura da mulher terena, a cultura da mulher guarani é diferente da mulher branca que está no centro urbano. Então, assim, precisa de uma presença de uma técnica que seja identificada com a cultura das mulheres indígenas. Então, nós precisamos, né, que a prefeita faça a sua parte e faça rápido, porque nós estamos aí com esses números que são alarmantes. Precisamos que ela crie a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. No final do ano foi uma briga lá na Câmara, porque ela quis reduzir mais ainda, diminuiu ainda mais a estrutura da Secretaria, agora colocou como uma Secretaria Executiva junto da Secretaria de Governo. Não é isso que a cidade precisa de uma Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. No governo do estado também precisamos de uma Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Também precisamos que o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, que inclusive ele convidou a gente já para uma audiência amanhã às 16h30, a minha, a deputada Camila e a deputada Gleice Jane, acompanhada das representantes dos movimentos de mulheres. Nós vamos estar com ele às 16h30 para dizer, presidente, não economize com as mulheres. Por favor, crie a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres na comarca de Campo Grande. Lote de escrivãs e escrivãos, né? Também de oficiais de justiça, né? As varas que tem, porque tem um monte de inquérito que nem sai do inquérito, aí é problema da Polícia Civil, mas depois nem vira ação penal, retarda, não encontra o agressor, enfim, nós não podemos levar essa política desta maneira. Então amanhã vamos estar com o presidente do Tribunal de Justiça, vai ser um prazer, 16h30. E a gente volta aqui para contar para vocês. E por último, o que a gente acha? Que tem que descentralizar o atendimento da mulher. Não dá pra gente ficar tudo lá na Casa da Mulher Brasileira. Ok, vamos melhorar a Casa da Mulher Brasileira, a prefeita tem que colocar dinheiro para fazer a reforma, tem que contratar funcionários, tem que aumentar a Patrulha Maria da Penha e tem, mais o governo do estado precisa colocar uma delegacia fora daquela área lá, aqui mais pro centro. Claro, com todo atendimento humanizado, só com delegadas, que possa também ter um ambiente para perícia, enfim, porque é muito longe. Uma mulher agredida lá no Colômbia, vocês sabem onde é que é, saída para Cuiabá, lá bem longeão do Jardim Mar aqui, entendeu? Então, assim, perto do aeroporto, então é muito longe, sacrifica muitas famílias e não tem o menor sentido. Bem, gente, eu quis abrir essa live para explicar um pouco essas coisas para vocês. Amanhã nós vamos ter o prazer de estar aqui no nosso estado, na nossa cidade, a ministra Cida Gonçalves. Eu até fiquei bem emocionada ontem, quero contar para vocês, sábado, na verdade. Várias vezes nós ficamos emocionados essa semana, né, por causa de todas essas discussões. Por causa da morte da Vanessa, por causa do seu velório ter sido lá na Câmara, enfim, né? Mas no sábado à noite, assisti o Jornal Nacional, vocês também e tal, vimos que essa matéria foi tratada lá. E aí, acabou o Jornal Nacional, me telefonou uma amiga e ela disse assim, eu atendi, ela disse assim, Luísa, você viu no Jornal Nacional, a mulher brasileira vai vir para Campo Grande. Aí, eu até me emociono agora de contar. Mas assim, eu disse, mas como assim a mulher brasileira? Será que é a Maria da Penha, né? Aí ela falou, não, a mulher brasileira, ela tá vindo pra falar com o governador, vai falar com todo mundo. Aí eu disse, você tá falando da ministra Cida Gonçalves? Então, assim, eu me emocionei muito de uma mulher escolarizada, uma mulher moderna, tudo, jovem, me ligar com muito entusiasmo para falar que ela estava muito alegre que a mulher brasileira estava vindo para cá. Ou seja, a Cida, nossa ministra, é vista por nós, pelas mulheres do Mato Grosso do Sul, como a nossa mulher brasileira, né? A nossa ministra que cuida da gente, que está tomando as providências. Você vê,
em 2 anos da atividade dela lá no Ministério, já trouxe 3 novas casas da mulher brasileira para Mato Grosso do Sul. Uma vai se instaurar em Dourados. Então, olha, em 10 anos, Bolsonaro acabou com a nossa política, mas em 10 anos, ninguém fez nada. A Cida chegou, trouxe uma Casa da Mulher Brasileira para Dourados, tá conveniada e paga, o dinheiro tá no cofre do governo do estado. A Casa da Mulher de Corumbá também está conveniada e paga, e mais uma Casa da Mulher de Ponta Porã. Ou seja, realmente a gente tem que olhar a Cida como a mulher brasileira, né? Então eu achei muito lindo, me emocionou bastante. Na mesma hora eu liguei para Cida e disse: Cida, venha, porque a tua vinda representa muito para nós que estamos em luto e estamos em luta. E nós precisamos do seu apoio, da força do governo federal para encarar os órgãos públicos aqui, as políticas e as pessoas, né, da política, porque a gente não tem conseguido sucesso. Então a presença dela eu acho que vai mudar um pouco esse quadro e a gente vai fazer justiça por Vanessa, mas justiça por todas as nossas que perdemos durante esses anos. E precisamos mais do que fazer a justiça, que é importante, claro, mas tanto quanto fazer justiça, nós precisamos evitar mortes, evitar lesões, evitar que as mulheres sejam perseguidas, que as mulheres sejam ameaçadas, que as mulheres sejam exploradas, já entendeu? Isso aí é um papel de todos nós, temos que combater essa cultura horrorosa da misoginia, do machismo, e a gente tá vendo a Cida andar em escola de samba, em campo de futebol, e é isso mesmo, em tudo quanto é lugar a gente tem que colocar esse assunto, sabe? Diante de qualquer violência ou qualquer palavra, né, que seja no rumo de reafirmar o machismo ou o ódio às mulheres, a gente tem que se levantar e dizer: para, não faça uma coisa dessa, não diga uma coisa dessa, tem que corrigir mesmo e não reafirmar essa cultura, né? Bem, era isso, eu vou lá que eu marquei uma consulta para ver esse olho aqui, né, ali na clínica, e amanhã a gente volta para contar como é que foi com o desembargador e também contar como é que foi o dia com a Cida Gonçalves aqui. Amanhã de manhã a gente está na sessão, a partir das 9, 9h30 por aí, eu acho que começa a transmitir na TV e na internet. Um beijo, eu vou tentar desligar aqui sozinha, porque hoje eu não tô com a Marinette, e vou tentar colocar lá no feed essa live para quem não viu. Mas se não der certo, você entendeu? Eu vou aprendendo a resolver isso aqui de uma forma melhor. Nem vou ler os comentários. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? Que deu essa audiência. Que bom que vocês... Aí quando quer entrar aqui, eu vou pedir para chamar o Estevão Rocha, diz que quer entrar aqui, Mas eu não sei se ele quer entrar não, ou se ele apertou a tecla errada, né? Obrigada, Maria Rosana Gama. Eu tenho a honra de ter Maria Rosana como minha chefe de gabinete. Ela é uma mulher maravilhosa e ela é uma feminista, uma das mulheres que mais, vamos dizer, contribuiu para criarmos todo esse sistema de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Mato Grosso do Sul, parceiraça da Cida e parceiraça minha também, que nós somos, além de colegas de trabalho, nós somos muito amigas. Um beijo, Maria, obrigada pela força para todo mundo aí. Beijo!